Olá, leitoras e leitores! Tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinert e esse canal aqui é o Batalhas Literárias. Então, como vocês viram, eu tô de cenário novo. Na verdade, eu só trouxe alguns dos livros que eu tenho no quarto aqui pra sala, pra ficar um pouco mais cheinho, assim, tava tudo meio branco, né? E agora daí tá branco e preto, então continua a mesma coisa. Mas enfim, no vídeo de hoje a gente vai continuar vendo os meus top 5 de leitura. E o livro que eu trago hoje pra vocês é o Anne de Green Gables. Essa leitura maravilhosa, que quem tem o coração mole ama ler esse tipo de livro. E quem tem o coração um pouco endurecido assim, se ler esse livro amolece na hora, fica que nem manteiga. Já como vocês sabem, o vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira vai ser as considerações iniciais e a sinopse, e a segunda as considerações finais com spoilers. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque esse livro aqui faz parte de uma coleção. Tem muitos outros livros, muitos outros livros. Se eu não me engano, são 11 ou 12 livros que tem a mais. E então eu não posso simplesmente falar sobre esse no final. Então no final eu vou falar um pouco sobre a série inteira e as considerações, tanto iniciais quanto finais, vão ter conexões com a série da Netflix, Anne with an E, no caso, né, Anne com E. Mas de qualquer jeito eu vou falar sobre o livro, em sua maioria, aqui no vídeo, tá? Mas sim vai ter essa conexão com a série, porque a maioria das pessoas só conhece os livros pela série, tá? Então vamos lá. Gente, então vamos lá. Considerações iniciais e sinopse. Meu roteirozinho. Considerações iniciais e sinopse. O que a gente tem aqui no começo é uma menina chamada Anne Shirley, e ela é órfã. E a história começa quando tem um irmão e uma irmã, tá? É o Matthew e a Marilla. E eles querem muito adotar um menino, porque os dois estão chegando numa fase avançada da idade. Então eles precisam de alguém para cuidar da fazenda dos Cuthbert, que é a família deles. Então, quando eles pensam em adotar, é imediatamente num menino, para que ele possa fazer todos os exercícios, todas as atividades que uma fazenda precisa. Só que aí acaba dando um problema na comunicação e quem vem? A Anne. E quem vai buscar? O Matthew. E o que acontece? O Matthew, ele é muito tímido, ele não tem contato com mulheres, ele é uma pessoa muito introvertida. Então, quando ele vai buscar e a única pessoa que tem lá esperando é a Anne, ele fica... Tá, né? Ela veio de trem até aqui, eu vou fazer o quê? Vou levar ela pra casa e a gente resolve. E aí leva ela, e a Anne é uma personagem muito apaixonada por tudo, pela vida. Então ela fala o tempo inteiro, ela literalmente tagarela o tempo inteiro, e ela faz comparações e observações sobre tudo que ela vê, e tudo que não tem nome, ela dá. Então, isso é uma coisa que eu achei que transportou muito bem pra série. Porque eu não sei quem assistiu a série, mas o Matthew na série também é uma pessoa muito introvertida, muito fechada. As expressões, parecia que eu tava no livro, assim, tipo, lendo o livro. Quando eu tava assistindo a série, parecia que eu tava lendo o livro e vendo o Matthew que eu já conhecia. Então era uma coisa pra mim muito doida, assim, porque realmente ficou muito parecido. E a atriz, que é a Amy Beth, ela interpretou a Anne de um jeito, assim, ó, sensacional. Porque ela é muito inocente e ela fala muito. E ela realmente é retratada no livro por várias pessoas como uma menina ruiva, cabelo cor de cenoura, cheia de sarda, magricela e feia. E na série, eu particularmente não acho a atriz feia, mas é o que todo mundo acha dela. E ela tem esse jeito meio desengonçado, assim, e eu acho que isso é muito legal e muito importante para uma adaptação desse nível, sabe? E esse livro aqui, ele foi escrito há muito tempo atrás, Então, assim, ele é um livro mais clássico, ele não é um livro atual de época. Ele é um livro antigo, ele é um livro clássico realmente. Não é um livro atual, mas um livro de época, como, por exemplo, os Bridgertons aí, que deu um estardalhaço desgraçado, né, na Netflix, e agora todo mundo tá lendo os livros. Não, não é isso. Ele realmente é um livro antigo, um livro clássico. Agora,
o que acontece? Quando a Anne chega na casa dos Cuthbert, ela já percebe de cara que tudo é muito diferente do que tudo que ela já viu. Porque ela é órfã desde quase o nascimento dela. Ela tinha 4 semanas quando os pais dela morreram, basicamente de febre. Então, naquela época as condições eram completamente outras. Eles tinham recém descoberto a eletricidade, então era uma coisa que só os mais ricos dos mais ricos poderiam ter. Então, assim, pra vocês imaginar aquela época, como era difícil ter acesso à informação, como era difícil ter medicamentos certos para as ocasiões certas, e era ainda mais difícil pela desigualdade da época. Ou seja, quem era mais pobre não tinha como pagar um médico para cuidar deles. Então, eles simplesmente ficaram com febre e morreram, porque eram muito pobres. E aí, a primeira coisa que ela percebe quando ela chega na fazenda dos Cuthbert é que é muito enorme e é muito diferente de tudo que ela já viu, porque ela foi dos colos dos pais dela pra uma casa adotiva e aí depois pra uma, tipo, um lar de órfãos, assim, foi isso, sabe? E foi lá onde ela passou, indo pra famílias e voltando o tempo inteiro. E a maioria das famílias que pegam os órfãos nessa história, e na época era muito assim, eles pegavam as meninas porque queriam que fossem criadas, ou seja, empregadas, babás, esse tipo de coisa, e os meninos que eram adotados para serem, num geral, serviçais. Então eles basicamente cuidavam de fazenda, eram mordomos, dependendo da família que adotava, e na verdade não adotava para ser filho, adotava para ser um criado, um empregado da família. E aí, em troca, não ganhava pagamento, ganhava casa e comida. E aí foi mais ou menos o que aconteceu com a Anne. Só que ela era pra ter vindo, não era pra ter vindo, era pra ter vindo um menino. Então, quando ela chegou, a primeira coisa que a Marilla fez quando era pra ela, o que é isso, Matt? Tipo, o que tá acontecendo? E aí começa todo o desenrolar da história da Anne se sentir excluída e que ela não era amada, ninguém queria ela. E aí no final, obviamente, isso na verdade não é no final do livro, no começo do livro, mas, né, enfim, os irmãos se compadecem e ficam com a Anne. Aí entra toda uma margem de conversa enorme e que eu não vou falar tudo aqui. Eu vou tentar resumir os pontos principais do livro e por que ele se tornou um dos meus top 5. Primeiro motivo. A Anne era uma menina muito doce, muito inocente, muito querida, muito amável, no sentido literal da palavra amável. Mas ela também era muito agitada. E ela falava tudo o que ela pensava e ela era muito à frente do seu tempo. Então ela não acreditava que ela tinha alguma coisa a menos do que as outras pessoas. Então, quando a Marilla estava ainda indecisa se mandava ela de volta pro orfanato ou se deixava ela ali na casa, ela falou, tipo, não, eu posso fazer os deveres da fazenda sem problema. Eu tiro leite, eu pego o ovo da galinha, eu limpo, eu arrumo feno, eu cuido da casa, eu cozinho, eu faço o que tu precisar, não tem problema. Eu posso fazer tudo e mais um pouco. E aí é onde a Marilla fala pra ela que ela não é um garoto. E aí, pra mim, vem um dos pontos mais importantes num contexto geral da história, que são os temas sociais. Então esse livro, o que eu acho surpreendente, porque é um livro muito de época, mas tanto o livro quanto a série trata muito sobre o feminismo. Quem não sabe o que é feminismo, eu não vou fazer uma explicação grande aqui, eu sugiro que vocês vão pesquisar, mas feminismo basicamente significa a igualdade entre homens e mulheres perante a vida, né? Socioeconomicamente, tudo é igual entre homens e mulheres. E esse livro traz muito isso, porque naquela época as mulheres ainda eram tidas como pessoa da casa, ou criada, ou professora no máximo. Era raríssimo ver mulheres com profissões. Profissões que eu digo médicas, advogadas, era incrivelmente difícil. Então esse tema abordado nesse livro, porque é muito de época, é muito importante. E aí vem algumas situações onde a Anne própria coloca isso em prova. E pra gente é uma coisa muito natural já é uma coisa muito óbvia pra gente.
pra algumas pessoas ainda não é, naquela época muito menos. Então isso prova o quanto a personagem era muito à frente do seu tempo. E aí entram as frases legais da Anne. Porque quando a Marilla fala que ela não é um garoto e por isso ela não consegue fazer as atividades da fazenda, né, do lugar onde eles moram, a Anne vira pra ela, eu tenho aqui anotadinho as frases, tá? A Anne vira pra ela e fala: uma garota consegue fazer tudo que um garoto faz e mais. Assim, a senhora, por acaso, se acha indefesa e incapaz? E aí a Marilla ficou sem saber o que fazer. Então, assim, essa história é pautada muito em vários temas. Feminismo é o mais forte deles, mas ele também fala muito sobre amizade, sobre amor, sobre autodescobrimento. É muito engraçado, porque a Anne, ela é uma pessoa muito sincera e ela é muito... Eu quero falar vulnerável, mas não é essa palavra. Então tu acaba criando como se fosse um laço de amizade com ela. Tu tem vontade de viver com ela e descobrir as coisas junto com ela. Outras duas frases muito legais na série, uma delas é: uma saia não é um convite. A gente já tá acostumado a ouvir isso no nosso cotidiano, né, galera? Mas o que acontece? Nessa parte em específico tem um menino que se chama Billy, que ele e os amigos dele vão lá e levantam as saias das meninas enquanto elas colocam leite no riacho pra ficar frio. E aí a Anne fica extremamente incomodada com isso. E as outras meninas ficam: ah, eles são meninos, isso acontece. E aí a Anne fala: uma saia não é um convite, isso não é normal. Então ele traz esses temas a serem debatidos naquela época. Quando a Anne chega pra morar com a Marilla com o Cuthbert, ela ainda é muito jovem. Então tem várias experiências da vida que ela ainda não teve. Uma dessas, por exemplo, é ir numa escola. Ela já tinha ido em umas aulas, mas eram aulas muito introdutórias. Ela não sabia direito o que aprender, o que não aprender, porque era num orfanato e todo mundo sabe que o orfanato tem menos verba para educação do que uma família bem afortunada tem. Então, ela começa a ir para a escola e aí ela conhece a Diana, que vira uma amiga dela. E é uma menina de uma família muito, muito, muito rica e muito, muito, muito chique. Então elas têm realidades muito diferentes. E isso mostra também na série que amizade não é economia. Amizade não é dinheiro. Amizade é afinidade. Então, assim, duas pessoas com o bolso diferente, completamente diferente, conseguem sim ser amigas. E ele mostra isso muito claramente. Aí ela faz amizade com a Diana, elas vão pra aula e tudo mais, e as pessoas, assim que ela chega, as pessoas já discriminam ela por várias coisas. Esse é um tema muito importante que o livro traz também, que é a discriminação. E a discriminação nesse livro vem de formas diferentes, não é... nesse livro em especial, não é tão racial. Nos outros, sim, tem o tema racial. Nesse é um tema são temas um pouco mais diferentes, no sentido de que... porque ela é pobre, veio de uma família pobre, e a família dos Cuthbert é muito simples, acabam não tendo dinheiro para fazer roupas chiques. E a Marilla sempre foi uma pessoa que não quis chamar atenção. Então ela também não usa roupas chiques, apesar dela conseguir. Então a Anne está sempre com o mesmo vestido simplão, e as meninas já começam a puxar no pé dela, porque ela é órfã, porque ela é pobre, e aí começam. Tem o preconceito com os ruivos, né, porque ela era ruiva, cheia de sardas, ela era bem magra, então as pessoas começam a zombar dela desde já, principalmente pelo fato dela ser órfã e pobre, tá? Mais sobre isso do que pela aparência dela em si. E aí, conforme isso vai passando na história, tu vai sentindo mais a dor dela, porque aí chega num ponto da história onde, por exemplo, os meninos e as meninas começam a dar uns firulinhos, assim, começam a querer ficar um com o outro. E aí ninguém quer nem chegar perto dela, porque acham que ela vai transmitir alguma doença de pobre. Então isso é muito triste ver que ainda que existia isso e que ainda existe, mas que naquela época essa escritora incrível teve o saque de escrever sobre isso de um jeito muito leve, porque a história é muito leve, então tu se sente acolhida pela Anne, não tanto como se tu acolhesse ela, ela te acolhe, é uma coisa esquisita, assim, é muito, muito, muito lindo. Então, assim, esses são os meus motivos principais pelo qual eu gosto. E o livro, a série de livros, é ela descobrindo o mundo de formas diferentes. Então, a primeira vez que ela foi na escola, primeira vez que ela ficou menstruada, que inclusive foi uma das coisas mais engraçadas que eu já li / assisti na minha vida,
porque ela acha que tá morrendo real. Porque, óbvio, naquela época não se falava sobre isso, era tabu máximo. E não tinha onde pesquisar pra procurar essa informação. Então, assim, é muito engraçado. Muito, muito, muito engraçado. Eu recomendo que quem não leu o livro e tal, leia. Só leia. Se não quiser começar com a leitura, de repente assiste alguns episódios da série pra tu ter uma visão de como é que é. Se tu já tem essa leitura um pouco mais soft, entre aspas, ou seja, uma coisa mais tranquila, mais leve, pode ler que tu vai se apaixonar. Agora, se tu for uma pessoa que curte mais horror, terror, sci-fi, esse tipo de coisa, aí eu recomendo sim que você assista alguns dos episódios da série pra pegar um pouco mais da essência do que é o livro. Claro, na série não tem muita coisa foi modificada, mas mesmo assim é uma série que vale a pena ser assistida e que pra mim foi uma das séries melhor adaptadas, tipo, de sempre. Inclusive, participei sim da petição Não Cancelem N com I. É isso. É isso, pelas considerações iniciais e sinopse. Por favor, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscreve aqui embaixo. Faça parte do nosso canal. Eu gosto muito de ter vocês aqui assistindo meu vídeo. Mas tudo bem. Então, recados dados, pedir pra você curtir, pedir pra você comentar, pedir pra você compartilhar e se inscrever. Agora então, se você não quer receber spoilers e considerações finais, eu recomendo que você saia do vídeo, porque a partir de agora serão campos de spoilers. Então, galera, se você tá aqui é porque você já assistiu, ou leu e assistiu, ou simplesmente que você gosta de entender spoilers como eu gosto, porque eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de saber o que vai acontecer antes de acontecer pra eu me preparar pro que vai acontecer e tentar deduzir como que chega até lá. Então vamos lá. Gente, que surto que foi esse? Foi o surto mais lindo da minha vida, esse livro. Porque apesar de eu ter amado muito os outros livros que são muito softs, no caso Comer, Rezar e Amar, né, que é um maravilhoso. Então os vídeos anteriores ali, eles são muito bonitos, mas esse me tocou muito pela delicadeza com qual a história é contada. Que eu acho que é um dos... É muito esquisito pra mim, porque eu sou uma pessoa de romance policial, de mistério, de thriller psicológico, eu sou uma pessoa de coisas sombrias. Eu gosto de saber da realidade dura, daquela que dói, assim, da realidade malvada da vida. E essa aqui é uma coisa tão leve, tão perfeita, que eu acho assim que, sério, Anne with an E virou uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Inclusive eu participei sim, coceira no nariz, eu participei sim da petição pra votar, pra que eles não cancelem Anne with an E. E na verdade, pra quem não sabe, o cancelamento aconteceu porque a Netflix tinha um contrato com a gravadora, emissora, gravador, não sei, o negócio lá que gravava, que era do Canadá. E aí esse negócio acabou fechando e fazendo contrato com outras pessoas e a Netflix não conseguiu comprar todos os direitos da Anne, porque eles queriam vender a um valor muito, muito alto e a Netflix não conseguiu comprar. Então foi por um motivo retardado. Ô, dona Netflix, vamos fazer o seguinte... Ô, dona Netflix, vamos bater um lero nós duas. Porque é o seguinte, tu tem dinheiro, a gente sabe. A gente sabe que tu tem dinheiro, dona Netflix. Agora é só tu tirar teu bolso, né? Pelo amor de Deus. Com todo respeito, mas ficar colocando Larissa Manoela a fazer filme? Pega esse dinheiro do cachê da Larissa Manoela e compra a Bethany. Pra continuar fazendo essa merda? Enfim. Agora, vamos aos spoilers e considerações finais. Quer dizer, considerações finais já foi, agora só spoilers. Então, eu acho que os momentos pra mim que eu mais fiquei atrelada no livro foram os momentos de tensão, mas não uma tensão ruim, uma tensão boa. Tipo, a primeira vez que ela foi pra escola, eu fiquei muito apavorada pelo que ia acontecer, porque todo mundo já é naturalmente nervoso pelo primeiro dia de aula. Imagina o primeiro dia de aula da vida, tu começar com uma turma que tem a tua idade, ok, mas que já passou por todos os outros anos de escola, que são bem melhores de vida que tu, e que num contexto que tu nem conhece, que tu não sabe, não faz a menor ideia do que acontece nesse contexto. Então, assim, eu acho que esse foi um dos momentos pra mim que eu mais fiquei, tipo, ai tá porra, e agora? Os outros foram
sobre os padrões de beleza, que eu acho que a Anne, pra mim, tem uma parte que é muito sensacional, que a Diana fala pra ela que o sonho de vida dela é ser inteligente que nem a Anne, ela queria ser inteligente que nem a Anne. E na história, a Diana é uma das meninas mais bonitas da turma e ela é considerada gorda. Isso é uma coisa maravilhosa de linda porque significa fartura. Então ela era gordinha, tinha rechonchuda, bochechuda, tinha o cabelo negro, encacheado, feito, os vestidos bufantes, coisa mais linda. E a Anne virou pra ela e falou: eu só tenho a agradecer pela minha melhor amiga no mundo inteiro ser tão linda por fora quanto ela é por dentro. Eu fiquei... Porque os padrões de beleza naquela época realmente eram muito diferentes. E por ela ser muito magrela, as pessoas realmente não gostavam dela, tinham preconceito, entende? Engraçado como as coisas mudam, né? Essa merda. Mas tudo bem, vamos seguir o baile. E aí... Gente, eu vou ficar nesse livro, mas eu também vou adiantar alguns. Porque se tu tá aqui é porque tu já assistiu, ou porque tu já leu, ou porque tu, né, gosta de spoiler, então eu já vou falar. Eu tive um crush tão grande nesse Gilbert. Não tá descrito? Não tá descrito. Porque só quem é leitor sabe o que é crush literário, né? Que é aquela pessoa que tu desejaria, que existe realmente, que existiria, e ela não existe, e aí tu fica sofrendo por ela não existir. O Gilbert é tipo isso. Me senti um pouco mal porque ele era menor de idade quando eu fiquei com crush nele, talvez. Só que em minha defesa, eu só fui sentir crush por ele mais pra frente, quando ele já tinha amadurecido, tinha ali um pouco mais de idade, né, galera? Porque tudo no começo também é meio complicado, é meio problemático. No começo eu achava até ele meio babaca, assim, porque ele era realmente meio maléfico com ele. Mas depois, conforme ele foi crescendo e foi amadurecendo, eu só ficava assim, ai meu Deus, meu coração! Me apaixonei pelo troço. Eu não tenho mais o que falar, porque é isso, é um surto muito delicioso de acontecer. Então assim, se você gosta de livros soft, você vai amar essa série. Se você não gosta, eu recomendo que você assista a série, porque vai amansar esse teu coração de pedra aí, tá? Porque eu tenho um coração de pedra duro e amargo ainda. Então tu assiste, porque tu vai gostar. Porque eu me apaixonei. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.